Olá pessoal, de volta com uma nova série de vídeos, Café com mais estímulos. Essa é a nossa temática para essa coleção de vídeos que a gente começa a lançar hoje, abordando principalmente dentro de algumas condições diagnósticas, quadros sindrômicos. Algumas síndromes importantes que podem ter como característica comórbida a presença de deficiência intelectual, que a gente já descreveu em outro vídeo, e também a presença de quadros na condição para o espectro do autismo. Então a gente tem ao longo desses vídeos uma coleção aí de situações importantes, algumas já conhecidas, outras não tão conhecidas, mas que a gente vai tratar de descrever durante esses vídeos e dar aí algumas dicas e orientações para estratégias clínicas e institucionais, tá? Então a gente começa o nosso primeiro vídeo com um tema bem interessante, que até há alguns poucos anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, a gente não observava com tanta recorrência nos quadros diagnósticos que nos chegavam, tanto na clínica quanto nas instituições escolares. A microcefalia, uma condição que normalmente acontecia a partir de uma associação de fatores genéticos, a partir de mães gestantes usuárias de algumas drogas, álcool e outras substâncias que poderiam comprometer o bebê, ou da presença de infecção durante o processo gestacional, como rubéola, catapora, citomegalovírus, algumas condições que poderiam ser consideradas fatores de risco, além da exposição à radiação, para o bebê em formação embrionária. Então a gente tinha a descrição da microcefalia muito comum em alguns quadros sindrômicos, mas há 5 anos atrás a gente começou a perceber uma recorrência de casos de microcefalia com outras condições de problemas no neurodesenvolvimento associada em função do Zika vírus. Uma condição que aconteceu e que chamou a atenção do país porque a microcefalia, sendo uma condição médica que se caracteriza por um crânio menor do que o tamanho médio padrão, né, geralmente por causa aí de uma falha no desenvolvimento do cérebro e associada a fatores que a gente acabou de citar, dessa vez começou a acontecer a partir do Zika vírus, né, quando a mãe gestante teve a contaminação por conta do Zika vírus, acabou comprometendo aí esse bebê em formação, especialmente na questão do tamanho da cabeça ou no desenvolvimento do cérebro, tá? Então, essa condição de microcefalia chamou muita atenção e a gente percebeu nessas descrições de alguns estudos que 90% dos casos de microcefalia associadas ao Zika vírus apresentavam comprometimento intelectual de ordem diversa, né? Fora as dificuldades de coordenação motora, de equilíbrio, distorções no padrão de formação facial, desenvolvimento cognitivo extremamente debilitado, alterações neurológicas diversas, além dessa cabeça com um tamanho desproporcional à média padrão. Associada a isso, a gente tinha também problemas das crianças com retardo de fala e dificuldades no movimento para articulação da fala, fora outras tantas condições que poderiam estar associadas a isso. Nesse contexto, a gente parou um pouco mais de falar da microcefalia dentro dessa situação para trazer aí uma nova condição diagnóstica que é a síndrome congênita do Zika vírus. Uma condição que não só traria aí como característica associada a microcefalia, mas também poderia vir com um conjunto aí de sinais e sintomas que chamaria a atenção para possibilidades de busca por intervenções multidisciplinares. Então vamos citar aqui algumas das situações que a síndrome congênita do Zika vírus traz associada a essa condição diagnóstica. Problemas neurológicos, referentes aí ao cérebro e ao crescimento desse cérebro e desenvolvimento em muitas áreas. A própria condição de microcefalia, que é uma malformação congênita, né, que interfere tanto no tamanho como no desenvolvimento do cérebro. Hiperexcitabilidade, então crianças que podem ser altamente irritadas por conta de estarem muito sensíveis a determinados estímulos. Dismorfológicas, alterações dismorfológicas, né, referentes aos padrões de crescimento em relação ao padrão considerado aceitável.
Alterações oftalmológicas, referentes ao sistema visual e complicações como fotofobia, muito recorrente em muitos casos. Presença de hidrocefalia em alguns casos, que é a presença aí de alguns acúmulos de líquido na região cerebral que podem comprometer outras áreas cerebrais que interferem no desenvolvimento dessa criança. Problemas ortopédicos, referentes ao sistema locomotor, por sua vez dificultará a mobilidade e autonomia para o ir e vir de forma independente. Presença de distonia, que são contrações musculares involuntárias, muito recorrente dentro dessa condição. Disfagia, dificuldade para engolir, né, e aí compromete a alimentação e, consequentemente, questões de ordem nutricional. Alguns casos com recorrência de epilepsia, que a gente vai tratar em um outro vídeo, que são convulsões recorrentes em função de descargas cerebrais, né, em níveis diversos. Alterações audiológicas referentes ao sistema auditivo, então possivelmente perdas auditivas em alguns casos, além de outras condições radiológicas e tantos outros sinais e sintomas que caracterizam a síndrome congênita do Zika vírus. Então, é importante lembrar que essa condição diagnóstica ela não está focada apenas no crescimento da cabeça, né, do crânio ou no desenvolvimento do cérebro, mas também pode trazer associada a isso uma infinidade de sinais e sintomas, por isso configura-se como síndrome congênita do Zika vírus. Já nasce com a criança, por isso ser congênita, e aconteceu em função da infecção pelo Zika vírus. Nesse contexto, nós temos uma criança que possivelmente necessitará de intervenção clínica pontual para estimulação precoce. Abordagem terapêutica ocupacional, abordagem fisioterápica, abordagem fonoaudiológica, nutricional, neuropediátrica, né, intervenção medicamentosa em muitos casos, alguns casos até intervenção cirúrgica. Fora aí, nesse contexto clínico, a gente tem uma criança que já está chegando aos espaços comuns de ensino e que vão demandar de estruturas que necessitem estar adequadas para recebê-las. Né? Espaços que promovam de fato a estimulação, porque a gente não vai ter nesses espaços, né? Vale lembrar que muitos já chegaram a esses espaços, apenas um prejuízo de ordem para o crescimento da cabeça ou do cérebro, desenvolvimento pleno dessas regiões. Vamos ter uma criança com diversas complicações associadas que vão necessitar não só de um profissional que tenha conhecimento acerca de sua condição diagnóstica, síndrome congênita do Zika vírus, como também um profissional que esteja aberto a buscar por ferramentas que promovam estimulação sensorial, estimulação motora, estimulação cognitiva, estimulação global desse sujeito, tanto no espaço escolar quanto nos espaços clínicos. Sem contar que a gente tem aí uma demanda crescente que muitas vezes nem entrou nesse contexto para a microcefalia e condição associada, porque a gente viu também que houve aí uma redução no tamanho considerado para a microcefalia, no tamanho da caixa craniana, e isso também pode ter dificultado, em alguns casos, o fechamento para essa condição diagnóstica. Tá? O fato é que a gente precisa conhecer a condição da microcefalia e da síndrome congênita do Zika vírus, que podem estar juntas, mas também podem vir aí de forma muito particularizadas, para entender que iremos precisar de estruturas físicas, acessibilidade física, mas também de profissionais abertos a estudar sobre esse assunto, tá? Para entender que quanto mais cedo a gente iniciar o processo de estimulação precoce, quanto mais cedo a gente buscar a participação da família nesse processo de estimulação continuada nos espaços domiciliares, mais funcional a gente pode ter essa pessoa com a condição de microcefalia ou de síndrome congênita do Zika vírus. Não vamos reverter ou prometer mudar esse quadro. Vamos sim levar esse sujeito a adquirir maior funcionalidade para uma vida adaptativa, né, autônoma, onde ele não precise estar o tempo inteiro com alguém para auxiliá-lo, que ele possa de alguma forma crescer e evoluir dentro da sua condição diagnóstica, ok? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Café com Mais Estímulos. Em breve a gente retorna com outro vídeo. Abraços!